Bem-vindos a mais uma entrevista aqui com a Diana. Continuando no assunto, que não deu pra gente falar tudo na primeira entrevista, os obstáculos do emagrecimento. A gente tem aqui algumas perguntas que a gente separou do nosso público, tanto presencial quanto online, e vamos descobrir então as soluções desses obstáculos contigo hoje, certo, Nutri? Certo? Vamos solucionar isso. Então vamos lá. A primeira coisa que eu anotei aqui de pergunta é as pessoas que têm uma rotina muito corrida. Elas não conseguem se organizar para cozinhar o dia inteiro, almoço e janta. A pessoa está muito corrida no trabalho, ou ela viaja muito, ela não consegue se organizar na alimentação. Como esse tipo de pessoa consegue ter um estilo de vida mais saudável? Primeiro, se tem que organizar durante a semana a alimentação e não consegue, organiza no final de semana. Faz as suas marmitas no final de semana, deixa congelado, almoço e jantar. Uma estratégia, se você fizer o almoço e jantar no final de semana e deixar tudo congelado, você não vai pensar em almoço e jantar, vai pensar só em lanche da tarde, em lanches intermediários, que é muito mais fácil de montar, é muito fácil. Então, se tu conseguir deixar o almoço e o jantar pronto, salada separadinha em um potinho de vidro, tá? Tu vai conseguir ter isso durante a semana inteira e vai só se preocupar em lanches ou se não em café da manhã, que também pode ser uma coisa mais rápida. Tem como ter praticidade. Existem alimentos que são práticos e saudáveis também. Se a pessoa viaja, ela precisa já ter noção de como ela pode fazer, como vai ser montar um prato num restaurante, almoço, jantar. Tu não fica dependente de um cardápio fixo, né? Senão, não tem como. Quando tu viajar, tu não vai fazer escolhas saudáveis porque tu não tá no teu habitat. Não é assim. No teu local comum, tu precisa saber fazer escolhas saudáveis e boas viajando, indo para outros lugares. Eu, propriamente, quando eu viajo, eu sei como tem que ser o meu prato. Eu sei que metade do meu prato eu tenho que procurar que seja salada para o meu intestino funcionar bem e eu ter saciedade. Eu sei que eu tenho que comer uma porção de carboidrato e proteína e qual é a quantidade. Então, se preocupar só com os lanches intermediários é uma ótima dica para alguém que não tem tempo, tá? Mas se a pessoa não se organizar, fica muito difícil mesmo, né? Com certeza. Porque daí o prático na rua É vai qualquer coisa. ser qualquer coisa. Ah, eu não tenho tempo. Vamos tentar arrumar um tempo. Se não consegue fazer dia de semana, pensa no final de semana e deixar pronto. Ah, eu vou ficar o final de semana inteiro. Não, você está tentando arrumar desculpa. Tem um cardápio. O que você pode fazer para aquela semana? Tu não precisa pensar no mês inteiro, você está pensando naquela semana. Quantas marmitas você vai ter que fazer de almoço e de jantar? E quais são os alimentos que pode ter aquela semana? Não precisa mudar a salada todos os dias. Faz uma compra semanal. Deixa isso pronto para a semana. Vai ser muito mais fácil. Se a pessoa, por exemplo, ela faz um almoço, ela pode fazer maior quantidade para já deixar para janta também, né? Uma opção. Uma opção também em fazer maior quantidade no almoço para deixar para janta ou até para o outro dia também. A segunda opção é tu organizar o teu final de semana e deixar já congelado. Tem várias opções, né? Não é desculpa para a pessoa não fazer nada. Alguém me convidou para almoçar, eu consigo ir almoçar com essa pessoa. Eu não vou assim, não, eu não vou almoçar contigo porque eu não sei como é que tá a comida lá no restaurante. Não. Se você tem a noção e você sabe que não é uma vez você comendo no restaurante, saindo da sua rotina de segunda a sexta, que vai fazer com que você engorde. Depende da escolha que você fizer quando você estiver lá no restaurante. Então, dá sim para ter uma alimentação saudável se souber se organizar. Esse sem tempo, a gente precisa arrumar esse tempo. Que pode ser no final de semana ou dia de semana também. Depois, senão tu vai ter que arrumar tempo para ir no médico, no nutricionista, para emagrecer ou para curar alguma doença que tu gerou dessa rotina agitada, bagunçada, né? E se esse profissional não estiver preparado para falar com você da sua vida e da sua rotina, também não vai dar certo. Se eu fizer um planejamento alimentar de segunda a sexta, falar que você é obrigada a fazer aquilo dali, ponto final, a minha consulta é de 15 minutos. Agora, se eu quiser saber sobre a sua rotina e te dar todas as ferramentas necessárias para te conseguir arrumar a tua rotina e conseguir fazer um bom planejamento alimentar e ver as outras vertentes para te conseguir emagrecer, a minha consulta é mais ou menos 1 hora e meia. Dá mais trabalho, mas dá mais resultado, né? Com certeza eu ensinei, né? Outra questão é as pessoas que não gostam de comer salada. Tem muitas, eu era uma dessas. O que que a gente pode fazer assim? É obrigatório comer salada? Não tem nada que substitua? A salada não tem nada que substitua ela. A gente precisa primeiro ser aberto a experimentar e a gente tem que entender que o nosso paladar ele é uma construção. A pessoa que tem dificuldade hoje de comer salada é porque não foi
estimulado quando eu era criança. Isso aconteceu comigo também, eu não comia tanta salada. O que eu fiz? Fui começando a experimentar, eu não gostava de rúcula, não gostava de salada mais amarga, mas eu fui experimentando para tentar melhorar o meu paladar. Isso é aos poucos, é uma construção, mas não tem como substituir. E é importante, sim, tem compostos bioativos, antioxidantes na salada, e a gente melhora o nosso povoamento bacteriano, o nosso intestino quando a gente come salada. Então a salada, além disso, ela tem várias vitaminas e minerais que ajudam na perda de gordura e no ganho de massa muscular, construção de tecido. Então é muito importante comer salada para outra coisa também, que é a questão da saciedade. Acabei de falar pelo menos uns 5 benefícios de a gente comer salada. A gente precisa começar com o que a gente gosta, mas precisa ter no prato. Se não conseguir ser metade do prato, começa sendo menos, mas começa. Coloca um mix de sementes para ajudar na questão das fibras também, mas tem que comer. Tem muita gente que tem dificuldade porque ela é gelada agora nesse período, né? Coloca alguma proteína vegetal em cima, alguma leguminosa, feijão, grão de bico, lentilha. Coloca lá quentinho em cima, mistura que vai ficar bem mais gostoso. Foi alguma coisa que tu gosta pra junto, né? Pode botar um limão, pode botar um aceto balsâmico, um vinagre de maçã, pode pegar um pouquinho de ovo de codorna e colocar. Tem gente que coloca frutas também, um morango. É legal para dar um sabor diferente, até uma cara diferente para salada. Eu gosto de salada, mas se for só alface e rúcula, não tiver nada em cima, eu também não vou querer comer. Não fica gostoso, né? Não dá vontade de comer, mas se tu botar alguma coisa junto, que tu goste, fica muito mais fácil. Tu nem sente. Exatamente. Fica muito mais Faz fácil. um molhinho com azeite de oliva, com vinagre de maçã, com alho. Faz um molhinho, coloca limão, mexe ele e coloca em cima da salada, já é outra coisa. Mas tem que comer salada sim. E comer salada não é uma questão só por emagrecimento. Tu não vai comer salada para emagrecer. Tu vai juntar a salada na tua alimentação para tu conseguir ter uma melhora do teu corpo, né? Pele, cabelo, unha, intestino, Saúde em si, né? saúde, saciedade, para te não comer demais depois. Eu vejo muitas pessoas falando, ah, não, para emagrecer eu tenho que comer salada, mas não é bem assim. É, isso mesmo. Não é para emagrecer, é para tudo que tu Para precisa, para tua tudo. saúde, para o teu corpo funcionar. Exatamente. É um benefício muito além do estético. Na real, tu mudar a tua alimentação e tu pensar em tudo que tu está substituindo, sempre vai ser um benefício além do estético. Porque tu vai ter que ver muito valor naquilo para te continuar. Se teu objetivo só for estético, é muito pouco. Não vai ver valor, sabia? Tu vai fazer tanta mudança que tu não vai ver valor porque é só para emagrecer. Muda a tua cabeça. Faz pelo menos 4 objetivos em cima de eu fazer uma reconstrução da minha alimentação e da minha vida. 4 objetivos, pelo menos. Se for só emagrecer, vai ser muito pouco. Tu não vai ver valor. Tu não vê valor. Outro obstáculo no emagrecimento, a dificuldade que as pessoas têm. Eu quero ter um estilo de vida mais saudável, mas na minha casa o pessoal não colabora. Eu compro minha refeição mais saudável lá para me fazer, mas meu marido, minha esposa, irmão, alguém que mora comigo, essa pessoa compra chocolate, biscoito e deixa próximo de mim e me dá vontade. O que eu posso fazer nesses casos assim? Primeiro, parabéns por você ter escolhido pensar diferente da maioria que está dentro da sua casa. Esse obstáculo ele vai ser vencido porque o exemplo carrega. Quando as pessoas dentro da tua casa começarem a perceber que tu está mudando o teu humor, o teu comportamento, a tua disposição, nas escolhas que tu fez, elas vão querer ser igual. E elas vão querer fazer as mesmas escolhas que você. Vale a pena você dizer não, porque na vida a gente diz mais não do que sim para a gente conquistar alguma coisa. Então, quando você estiver nessa situação de ter chocolate doce à noite, você tem o seu. Você também pode comer algumas coisas que são gostosas e mais saudáveis, que também tem esse paladar doce. Então, essas escolhas mais saudáveis, no horário que eles estão comendo a deles, também dá. É como a gente se sentar à mesa com alguém que está comendo hambúrguer e a gente não está afim de comer aquilo, mas a gente optar um outro alimento que a gente goste de estar ali consumindo. Como se, por exemplo, a minha família tem costume de comer sobremesa, pudim, essas coisas. Em vez de eu, depois do almoço, não comer nada, me isolar do pessoal, eu poderia, então, comer alguma coisa que esteja de acordo com o meu plano alimentar, né? Uma fruta de sobremesa. Você poderia comer uma fruta de sobremesa,
uma laranja, uma maçã, você podia comer de sobremesa, uma fruta que você gosta. Ai, Diana, mas isso, comer isso sem graça tá? E se você pegasse uma banana, colocasse no micro-ondas com um pedacinho de chocolate meio amargo, em Tem algumas cima, receitas derretido? também de doces saudáveis, né? Usando whey, usando coisas saudáveis, né? A questão da suplementação, ela vem como um complemento de uma boa alimentação. Porém, eu sou uma pessoa que eu não fico sem o meu whey protein. Eu adoro whey protein junto com iogurte, com alguns pedacinhos de coco. Gente, isso aí misturada para mim com um pouquinho de canela, tu coloca um pouquinho no freezer, ou senão só mistura tudo em 3 minutos. Para mim, vira um doce maravilhoso. Eu consumo isso todos os dias à noite. Tem Às várias vezes receitas de bolo, também de pudim, de várias receitas saudáveis, né? Sim, a gente envia isso também, né? Sobre essas receitas mais fáceis de serem feitas e muito mais saudáveis. Não preciso deixar de comer doce. Eu sempre gostei de doce, mas hoje eu tenho receitas que eu posso substituir essa vontade do doce. E outra, não é substituir, eu sacio a minha vontade de doce. Mas isso foi uma construção que eu disse mais não do que sim, e hoje valeu muito a pena para mim. Muito. Tanto eu como profissional, quanto o corpo que eu quero. Eu acho que hoje eu sigo pessoas que são um exemplo para mim. Eu olho o que a pessoa faz muito mais do que ela fala. E eu acho que o exemplo faz mudança de vida, porque comigo, o meu exemplo mudou a minha vida. Então, hoje, isso para mim é o que me move. Se eu olho uma pessoa e eu acho muito legal o que ela faz, e eu admiro aquilo, eu quero aquilo para mim, eu vejo o exemplo dela. Então aquilo me dá uma motivação muito grande de ser parecida. Por quê? Porque ela tem as mesmas dificuldades, ela conseguiu passar pelo mesmo que eu passei e ela conquistou. Então o exemplo carrega. Então eu acho que o tu dar mais não faz parte do processo. No começo é sempre mais difícil, né? Mas depois até o teu paladar muda, fica tudo mais fácil, né? O paladar cria um hábito, a mudança de hábitos ela se enraiza porque vale a pena. Muito a pena. Então, são 3 fases que a gente tem que entender. A primeira fase de mudança que tu vai ter dentro da tua casa, tu vai ser primeiro criticado. Segundo, as pessoas vão começar a perceber diferença em você, sem você ficar falando, é o teu exemplo mesmo. Não precisa ficar enchendo o saco, né? Não foi a tua escolha, é a tua escolha. Então é a tua responsabilidade de não estar colhendo o que tu escolheu. Elas começam a ficar curiosas. Nossa, tá dando certo mesmo. E a terceira, elas vão querer ser igual a você. Vou experimentar também, vão querer te seguir, né? Então, tu consegue, dentro da tua casa, arrastar as pessoas pelo teu exemplo. Não obrigando ninguém a fazer Ninguém. nada. Se você fez essa escolha, foi você que fez. É muito mais fácil quando a gente tem um ambiente por fora propício. Mas não que isso impeça você de ter um resultado bom. Se na sua casa você tem muita dificuldade, então começa você sendo a solução. Muito bom. E para quem está começando ou quem já tentou fazer alguma dieta, qual que tu acha, assim, na tua opinião, que é a pior coisa que a pessoa pode fazer assim para emagrecer? É cortar carboidrato, é ficar sem comer, é inventar uns chá maluco? Na tua opinião, o que tu acha que é a pior coisa que alguém está começando a emagrecer pode fazer? Ficar sem comer, passar fome e dormir com vontade de comer alguma coisa e dormir com a barriga roncando. Acordar indisposta porque está sem comer e um estresse absurdo porque acha que é assim que é o processo mesmo. Eu acho que o pior de todos eles é a questão do estresse absurdo que tu fica em relação àquilo. Tu cria uma expectativa diante daquilo, que aquilo quando passar, quando tu emagrecer vai passar, mas não vai. Se tu fez as escolhas erradas, é uma coisa tão estressante que tem mais malefício do que benefício. O emagrecer se torna um terrorismo, se torna ruim esse processo. Eu acho que é o pior, na minha opinião. Mesmo que tu use estratégia de jejum intermitente, mas tu não pode se sentir estressado nesse processo, né? Uma coisa bem legal de falar sobre isso, não é o jejum intermitente que emagrece. Não é nenhum protocolo que emagrece. É a tua adesão àquilo que funcionou para ti. Se tu tá fazendo isso, o jejum, e achando que é ele que vai emagrecer, não. É a tua adesão e a consistência que tu tem ao longo do tempo para aquilo que vai fazer você emagrecer. Não é uma atitude radical ou o nome de um protocolo que tu tá fazendo que vai fazer você emagrecer. Aquilo tem que ser muito bem pensado de acordo com a tua rotina, de acordo com o que está funcionando para você. Então, uma fórmula fechada, uma fórmula de bolo igual para todo mundo e é só aquilo que emagrece? Não.
O jejum ele pode ser bom, pode ter seus benefícios, mas não que seja só ele o responsável pelos resultados, né? Eu nunca fiz jejum intermitente para mim emagrecer. Aham. E os meus pacientes, a maioria não precisou fazer. Existem protocolos que a gente trabalha, mas o melhor é ser algo realmente que vai de acordo com a tua realidade. Aí sim, vai ser sustentável com o tempo. Certo? E um obstáculo assim para as mulheres, tá? Isso é mais para as mulheres. As mulheres que tomam anticoncepcional, elas têm alguma dificuldade a mais de emagrecer? Tem alguma coisa que elas têm que levar em consideração? Sim. Isso tem que estar muito bem alinhado entre os profissionais que está sendo acompanhado, mas a mulher que toma anticoncepcional, ela precisa fazer sim os exames hormonais dela, para ela dar uma olhada e ver se o anticoncepcional não está inativando alguns outros hormônios responsáveis pelo emagrecimento e o ganho de massa muscular. Então, o método contraceptivo precisa ser analisado, porque sim, o fator hormonal e fator bioquímico, que a gente está falando desses exames, pode dificultar a questão do emagrecimento, sim. Então, isso precisa ser analisado. Precisa ser ensinado quais são os padrões de análise de exames que a pessoa precisa ficar atenta para que realmente, acendeu um sinal vermelho. Por que eu não consigo mais emagrecer? Será que é o anticoncepcional? Isso precisa ser visto, sim. Pode ser o causador, né? Pode ser o causador, sim. O emagrecimento ele é multifatorial. Alimentação, exercício físico, perfil hormonal e tantos outros fatores determinantes que eu trabalho. Mas sim, tem que olhar tudo. E o hormônio é bem importante. E hoje em dia também tu não precisa mais ficar refém do anticoncepcional, né? Tem vários outros métodos para tu substituir que não agridem tua saúde. A gente tem DIU de cobre que não hormonal, a gente tem implante de chip. A gente precisa pensar num método que vai ser mais eficaz para melhorar esse padrão dos nossos hormônios. E está sendo acompanhada por um bom médico, uma boa médica. Sim. Eu treino direitinho, todos os dias da semana, mas eu sinto que eu parei de emagrecer. Por que isso pode estar acontecendo? Eu, Diana, vou querer saber o que é treinar direitinho, como é que é a intensidade desse treino, quantas vezes na semana. Eu vou querer ver a questão dos teus exames de sangue completo. Vou querer analisar o perfil da tua alimentação de dia de semana e final de semana. E analisar principalmente o consumo de água e o sono. E quanto desse planejamento alimentar está fazendo durante a semana. E eu vou querer analisar tudo isso. Porque o direitinho não é só o treino. Tem todos esses outros fatores determinantes do processo de emagrecimento. Se alguma coisa está parada, tem que analisar muito mais do que só a alimentação ou só o exercício físico. Tem que analisar todos esses padrões. Só o treino ele não faz milagre, né? Não. Não adianta se matar na academia e achar que vai ter resultado só com isso, né? O treino em si, ele dá o estímulo hormonal. A primeira coisa que destrava um processo de perda de gordura e ganho de massa muscular é o estímulo hormonal. A gente tem estímulo hormonal, isso é muito legal de falar. A gente tem o estímulo hormonal através da alimentação e do exercício físico. É como se ligasse uma chave. Fui treinar, vum, ligou aquela chave. 24 horas daquele teu dia depois do teu treinamento é que vai dar desencadeando esses processos hormonais que são responsáveis por oxidar a gordura, usar a gordura como fonte de energia, e a questão de reconstrução da tua massa muscular. Alguns desses processos eles acontecem durante o treino e depois do treino. Tudo acontece simultâneo no corpo. Então, só pensar no treino para emagrecimento não funciona. É só uma chavezinha que virou. São várias outras que vão determinar como é que vai ser o estímulo. Se eu der o estímulo errado através da alimentação, hormonalmente falando, vamos dizer, come muito carboidrato simples, refinado. Eu estimulei absurdamente a minha insulina. Um exemplo, eu vou estimular muito o acúmulo de energia. Há uma probabilidade de a gente aumentar muito o percentual de gordura se tu estimular de maneira errada. Não quer dizer que não é para estimular. Então a gente precisa... Né? Exato. Então a gente precisa entender o que é esse muito direitinho. Do treino, da alimentação, da hidratação, do sono, dia de semana e o que é muito direitinho também no final de semana. Nosso corpo é como se fosse uma máquina de reações químicas, né? Tudo que acontece nele é reação química. Então, não é que elas não possam acontecer, mas elas têm que estar em equilíbrio, né? Exatamente. É como se fosse um carro.
Tu tem que sempre ver o óleo, a gasolina, tu tem que colocar a gasolina numa recipiente que tem na frente para conseguir ligar o carro. Tu precisa olhar as rodas, tu precisa fazer revisão naquilo. É um conjunto de coisas, né? Como é que ele vai conseguir, durante 5 anos, um carro ter a mesma potência do que quando ele comprei ele? Fazendo a revisão. E vendo todas essas peças, eles têm que estar todas ligadas para o carro conseguir funcionar bem. E a alimentação é como se fosse gasolina. Se tu botar algo de má qualidade, vai estragar o motor, vai estragar tudo, né? Exatamente. Treino é só uma parte do processo, né? É. Então é isso. Essa é a nossa terceira entrevista Terceira entrevista. dos obstáculos do emagrecimento. Estamos vendo aqui como é que vai ser nossa próxima entrevista. Ainda não temos o tema, mas logo vocês vão saber. Se tiver alguma sugestão de pergunta, que queira saber como a Nutri pensa a respeito, o que ela estudou, o que ela tem de experiência, pode deixar aqui nos comentários, tá? Que a gente vai anotar e vai responder tudo nas nossas entrevistas. Combinado? Combinado. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.